Boa tarde, turminha aí do segundo colegial. Esse vídeo nós vamos aprender a montar gráficos de funções logarítmicas. Então, saber quando a função ela é crescente e quando a função é decrescente. Então, primeira coisa, vocês vão observar a base do log. Se essa base é um número maior que 1, essa função ela é crescente. Aí lembra que sempre a gente vai montar um gráfico. O que é montar um gráfico? Inventar valores para x e ver quanto vale o y, jogar isso no gráfico e juntar os pontos. Só que a função logarítmica, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque nem todos os valores vão ficar fáceis de ser resolvidos. Então observem o primeiro exemplo que eu coloquei. Você observa a base do seu logaritmo. Base 3, esse exemplo que eu estou dando. Então, você vai pegar, imagina comigo, você conseguiria resolver o 3 elevado a 0, o 3 elevado a 1, 3 a 2 e 3 a 3. Então, 3 elevado a 0 dá 1, porque todo número elevado a 0 dá 1. 3 elevado a 1 dá 3, 3 ao quadrado dá 9 e 3 ao cubo dá 27. Então, atribua para o seu x, ó, aqui eu vou colocar os valores de x. Atribua para o seu x apenas respostas de potência de base 3. Então, ó, se a minha base for 3, eu posso ter como resultado 1, 3, 9 e 27. Então, chame o x de 1, chame o x de 3, chame o x de 9 e chame o x de 27. Qualquer outro valor que você atribuir aqui nesse meio, você vai ter dificuldade para resolver. Não é compensador fazer isso. Quando o meu x vale 1, então eu vou lá no log de x na base 3 e coloco 1. Então eu tenho log de 1 na base 3. Eu tenho log de 3 na base 3. Eu tenho log de 9 na base 3. E eu tenho log de 27 na base 3. Olha lá, turminha, como é fácil resolver esses 4 logaritmos. Por quê? Porque eu soube fazer uma escolha legal para os valores de x. Então vamos resolver. O x valia 1. Log de 1 na base 3 dá 0. Né? Por quê? 3 elevado a 0 dá 1. Log de 3 na base 3. 3 elevado a quanto dá 3? 3 elevado a 1. 3 elevado a quanto dá 9? 3 elevado ao quadrado. E 3 elevado a quanto dá 27? 3 ao cubo. Pronto, ó. Foi facinho resolver. Olha as respostas aqui, ó. 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Então, quando o x nosso vale 1, o y vale 0. Coloque isso no gráfico. X valendo 1, y vale 0. Está aqui. Lembrando que a função de log, ó, pessoal, isso é importante, cai em vestibular. Toda função de logaritmo, ela sempre corta o eixo x no ponto 1 e 0. Não interessa qual função esteja fazendo. Quando o x vale 3, o y vale 1. Então, x valendo 3, o y vale 1. Então, eu tenho outro ponto aqui, ó. Quando eu chamei o x de 9, o y deu 2. Então, x de 9 está mais ou menos bem para cá, né? O y vale 2. Está lá. E o último ponto. Quando eu chamei o x de 27, o y deu 3, ó. X valendo 27. Daria bem mais para lá, mas vou colocar ele aqui só para caber. O y daria 3.
Pronto, é isso aí. Agora a gente vai juntar esses pontos. Função logarítmica sempre passa pelo 1 e 0 e ocupa apenas o primeiro e o quarto quadrante, porque log é uma coisa positiva, não pode pegar o x negativo. Juntando esses pontos, teríamos uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá aí. Esse é o gráfico da função log de x na base 3. Escolhas bem feitas, o gráfico fica fácil de ser resolvido. Agora eu vou fazer um gráfico de uma função decrescente. Essa curva é característica sempre da crescente e a decrescente. Então vamos lá. Decrescente. Log de x na base 1/3. Quando a base do seu logaritmo está entre 0 e 1, ela é decrescente. Agora eu tenho que atribuir valores para x. Eu vou olhar a base. 1/3. Então vamos fazer escolhas inteligentes, né, pessoal? Então tá lá. Se eu fizer 1/3 elevado a 0, eu tenho que 1/3 elevado a 0 dá 1. 1/3 elevado a 1 dá 1/3. 1/3 elevado ao quadrado é 1/3 vezes 1/3. Dá 1/9. E 1/3 elevado ao cubo é 1 sobre 27. Então, com esses valores eu consigo montar o gráfico? Consigo. Ah, mas se eu quiser também chamar o valor negativo, vamos supor aqui, ó. Se eu quiser colocar 1/3 elevado a menos 1. Será que é vantajoso também, só para não ficar com esse monte de fração? Sim, quando a função for decrescente, é vantajoso colocar algum valor, algum expoente negativo. Como que você resolve 1/3 elevado a menos 1? Expoente é negativo. E expoente negativo não pode. Então ele vira positivo e inverte-se a base. Então ele dá 3. Então eu vou chamar, vamos pegar aqui, eu vou pegar esse valor. Vou pegar 1, que é potência de 1/3. Vou pegar o próprio 1/3. Vou pegar 1/9 e vou pegar o 3. Não vou pegar 1 sobre 27, senão vai ficar muito pequeno. Mas se quiser pegar, o gráfico também vai dar certinho. Posso chamar o x sempre de 1 e de ele mesmo, da base. Agora eu vou chamar de 1/9 e vou pegar o número 3. Agora observe. Se o x for 1, então eu vou lá no x e coloco 1. Log de 1 na base 1/3. 1/3 elevado a quanto dá 1? 1/3 elevado a 0 dá 1. Agora, log de 1/3 na base 1/3. Ó. 1/3 elevado a quanto dá 1/3? Elevado a 1. Agora, o x vale 1/9. Eu vou lá no x e coloco 1/9. Então, log de 1/9 na base 1/3. Eu tenho que elevar 1/3 a que expoente para chegar no 1/9? Tem que elevá-lo a 2. Para finalizar, eu chamei o x de 3. Quando o x vale 3, eu vou lá, log de 3 na base 1/3. E nós sabemos que eu tenho que elevar 1/3 a quanto para dar 3? Eu tenho que elevá-lo a menos 1. Então, menos 1. Monta tudo isso, joga no gráfico. Vamos lá então. Quando x vale 1, y vale 0. Então, x vale 1. O y vale 0. Esse ponto aqui. Segundo ponto. Quando x vale 1/3, o y vale 1. Se o meu x for 1/3, o meu y vale 1. Está aqui.
Segundo ponto. Se o x for 1/9, olha lá, x valendo 1/9, o y vale 2. 1/9 é menor que 1/3. Tá aqui, ó. E agora eu peguei esse outro ponto. X valendo 3, y vale menos 1. 2, 3. Quando o y é 3, quando o x é 3, o y é menos 1. Tá aqui. Pronto, pessoal. Juntando esses 3 pontos, nós teremos uma função logarítmica decrescente. Então, a função logarítmica decrescente, a reta sempre tem esse sentido, indo para o lado do x negativo. A crescente sempre vai para lá. Todas elas ocupam primeiro e quarto quadrante. E todas sempre passam pelo ponto 1 e 0. Então, qual é o segredo para vocês acertarem os gráficos de log? Olharem a base primeiro, inventarem valores para os seus expoentes, sempre valores fáceis, e resolver. Com essa tabelinha de valores inventado, você consegue montar o gráfico corretamente. Então, escolhas certas fazem ter gráficos fáceis de ser resolvidos. Grande abraço, estudem bastante logaritmo, pessoal. Fique com Deus aí.